Fala, minha gente, boa tarde. Gente linda, chegamos para fazer a sua tarde ainda mais bonita. Boa tarde. É uma segunda-feira especial porque a gente fica depois de 2 dias de intervalo, voltamos para fazer companhia para você até as 4 da tarde. E voltamos, cheio de abraços para mandar sempre. É mesmo? Né? Tem? Rio de Janeiro, né, pastor? Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, eu queria mandar um abração para uma audiência especial, jovem, cheia de piadinhas. Abraço, Ana, você que está assistindo agora. Beijo, minha querida. Legal. Você é um doce de verdade. Apesar de ser doutor em geologia, trabalha com pedras. Olha um só. coração molinho. Trabalha Beijo, com linda. rompimento de barragens. É a única pessoa que pode, com orgulho, dizer que colocou o nome na lama. Beijo pra mulherada de Marabá, onde eu estive nesse final de semana. Era só 1.300 mulheres. Uma alegria estar com vocês. Um grande beijo para todo o Brasil na audiência. O seu beijo vai pra quem? Tá ali no meu celular. Eu esqueci agora. Mas eu tenho, viu? Tá, deixa eu pegar aqui. Pega, então, querido. Pronto, Não deixa eu tem mandar, dificuldade. Não, sem Enquanto ele dificuldade, encontra sem por problema. ali, hoje Vamos nós lá. vamos falar por aqui sobre casamento, relacionamento. Tem alguns dados estatísticos que mostram que os casamentos estão sendo menos registrados em cartório. Isso significa dizer que as pessoas estariam casando menos, pastor Aleixo? Os fenômenos são reais, elas estão registrando casamento menos, isso significa que a quantidade ou a qualidade, a predisposição para um compromisso alterou mesmo. Verdade. Porque se você não quer documentar, as coisas ficam bem diferentes. Mas uma coisa é real, eles duram cada vez menos. Isso é fato, né? Infelizmente. A média de permanência do Brasil é de 13 anos. Que é a média de duração de um casamento. E algo ela que eu- foi de 19 para 13, ou seja, está despencando. Verdade. O que não é tão comum, mas que eu tenho visto que aumentou também, pessoas acima de 40 anos, até 50 anos de idade, já mais de 20, 30 anos de casados, rompendo também, né? Famoso. Hora de eu cuidar da minha vida, os filhos estão crescidos. É o e tal. número de casamentos 50 e 60 a mais no Brasil está em ascensão. Separação, como é que chama mesmo esse termo? Grisalho. Divórcio grisalho. Divórcio grisalho, tem crescido também, viu? Ó, deixa eu mandar um abraço pra ela então, ó, tá aqui, ó, a dona Darcy. Ô, dona Darcy, tá acompanhando sempre a gente. Ela que é de Mantena, Minas Gerais. Ela, família, tem até uma fotinho dela aqui, depois eu mostro em outro momento ali a foto da dona... Aqui, Mesmo ó. porque a tela do celular está toda quebrada. Né? Mas Deu uma trincadinha na tela ali, viu? Tá sempre assistindo. Beijo no Bom, coração, minha muita querida. gente querida na audiência, nós queríamos falar o nome de todo mundo. Já pensou? Passaríamos uma tarde inteira? Ainda seria pouco. Mas a todos vocês o nosso carinho. Nós estamos começando hoje uma semana especial. Já dissemos que vamos tratar especialmente hoje sobre casamento e essa duração dos casamentos cada vez menor, sobre o número de pessoas que têm evitado o compromisso formal para informalmente morarem juntas e o que tem a ver com a nossa proposta de Entre Família. Nesta semana que é pré-lançamento da revista Esperança Sem Tabus, que está chegando para vocês. Tem até umas coisinhas bonitinhas por aqui. Você uns viu? Ó, cantinhos diferente. Vamos arrumados. ver ele depois um cenário Loves in the air diferente por no nosso aqui. estúdio. Como é que é? Loves in the air. Loves in the air. Tá. E o Olha o cheirinho, cantinho olha ali, ó. Ali, Cantinho preparado, aquele cantinho que você pode sentar para conversar. Isso, o casal Sei às se- vezes senta, conversa, tira ali. Tem ali um sem tabus bem grandão do lado ali, ó. Deixa eu ver se os meninos conseguem mostrar ainda. Tá bem bonito, gente. A produção trabalhou. Olha isso. Afinal de contas, se for para ser pré-lançamento, que seja aqui, Que né? seja aqui. Temos a autora. Autora desse coloca material o cinto, incrível. coloque o cinto, porque vai ser violenta a coisa. É verdade, hein? Pelo horário a gente não vai falar, não vai abrir tanto, mas na revista você encontra ali vários assuntos que são de extrema importância dentro do casamento que Deus fala. Posso apresentar a especialista de hoje? Vamos apresentar. Depois do suspense, intervalo. Depois do intervalo. Depois do intervalo, nós vamos e voltamos. Ainda tem mais informação, tem a sua interação. As suas perguntas são sempre muito bem-vindas. O nosso momento na prática. Mas até lá, uma pausa bem rapidinho. Já estamos de volta no seu Entre Família Especial, Sem Tabus. Simbora então, Entre Família Sem Tabus. Entre Família / Sem Tabus essa semana, que legal, hein? E eu acho dizer que muita gente, né, Darleide, ficava naquela, o programa Sem Tabus era tão legal, né? Que E era acontecia. E era uma bênção mesmo. Agora você vai ter
aí em suas mãos, né? Nesse pré-lançamento a gente está trazendo essa revista sensacional. De lançamento da revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus. Nós vamos conversar ao longo do programa sobre ela, mas desde agora fica o nosso convite para você já demonstrar o seu interesse nesse conteúdo. Você que quer cuidar melhor do seu relacionamento, que quer entender melhor sobre sexualidade, sobre o que a Bíblia diz, sobre o que diz o corpo, a mente, o coração, sem tabus. E a gente já quer fazer o nosso momentinho... Quero saber da sua vida. Bora, então. Como é que tá seu casamento? Se realiza, manda fotos. Mande fotos. Manda fotos. Enlouqueça essa produção. Aí manda foto dos pratos quebrados lá, os negócios assim, umas louças. Já pensou? Pensou? Menina. Não. Ou Essa manda foto daquela não. casa arrumadinha. Essa a gente manda pra delegacia. Ai. É. Não é? É verdade. Enfim, como vai o Esse seu é o quebrando casamento? silêncio. Compartilhe sua experiência com a gente. Eu tire dúvidas sobre a união entre marido e mulher no nosso WhatsApp 983 1502 49. O que mais que nós vamos pela frente? A Josemar, a líder do Ministério da Família da Igreja Jardim Emília. Verdade. Nas horas vagas, ela vem pra cá. Ela tem essa ocupação primeiro aí. Boa tarde, Josi. Boa tarde, gente. Boa tarde você aí de casa. Como é bom começar a segunda assim, animada, né? Maravilhoso, gente. E hoje, no nosso Momento Mais Info, vamos falar de algo que pode gerar briga na casa, se esqueceu, ou pode trazer alegria, que é sobre o imposto de renda. Se não declarou, já sabe, né? A confusão tá certa. Se declarou, pronto, é só receber o valor, se tiver algum valor a receber. Lá em casa, eu comentei com o Sérgio, falei assim, Dia dos Namorados chegando, com o dinheiro da restituição, tem como você me comprar um presente? Ele, claro, amor, o que você quer? Falei, quantos que você recebeu? Ele, R$3. Aí eu amo. Foi assim que ela ganhou uma caixa de fósforo. Parabéns. Triste, um forte abraço, uma oração, Nenhuma tudo velhinha se bem. compra para fazer o jantar. Triste, Mas então... amor que é amor resiste a um dia de namorado sem presente. Ah, o meu não, valor tô de brincando. R$3. Tá tudo bem. O meu não, Sérgio, desculpa. Quis te ajudar, Sérgio, mas não rolou. Não deu. Tem que dar seus pulos, tô brincando. Bora pra vinheta, minha gente. Bora falar de imposto de renda. Só de ouvir, muita gente já fica com aquele friozinho na barriga. Mas calma, hoje a conversa é sobre uma parte mais leve desse assunto, que é a restituição. De acordo com a Receita Federal, entre todas as declarações entregues, 56,5% tem imposto a restituir. Ou seja, mais da metade das pessoas vai receber alguma quantia. Outros 22,2% vão precisar pagar o imposto. E 21,2% não tem nada a pagar e nem a receber. A maior parte do pessoal optou pelo modelo simplificado, que é mais fácil de fazer, foram em torno de 55,5% das declarações. E mais da metade, 50,3%, usou aquele formulário pré-preenchido que já adianta um bom pedaço do trabalho. O pagamento será feito em 5 lotes. O primeiro foi no dia 30 de maio, na sexta-feira da semana passada, o mesmo dia em que terminou o prazo para enviar a declaração. As próximas serão dia 30 de junho, 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro. O contribuinte não escolhe em qual lote vai receber, mas na hora de enviar a declaração já foi mostrado o valor estimado da restituição. Então dá para ter uma ideia do que pode cair na sua conta, como foi o caso do meu marido com R$3. Tem prioridade aí, gente, no recebimento quem tem mais de 80 anos ou idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou pessoas com doenças graves, professores e também quem usou o formulário pré-preenchido ou optou em receber a restituição via Pix. Se você quer saber se a sua restituição já está disponível, é só acessar o site da Receita Federal no endereço gov.br/Receita Federal. Lá clique em Imposto de Renda e depois em Consultar a minha restituição. Mas fique tranquilo, porque eu vou te mostrar aqui na tela o passo a passo para você conferir certinho. Bora lá? Então vai aparecer a página para você quando você colocar o endereço certinho e aqui do ladinho, Imposto de Renda, você vai clicar.
E aí já vai aparecer a outra aba que você vem aqui do ladinho, gente, onde está a seta aqui, ó? Consultar minha restituição. Clicou ali, já vai aparecer uma outra aba para você e pronto, é só colocar iniciar. Clicou em iniciar, vai aparecer para você a opção de colocar o seu CPF, a data de nascimento e, claro, comprovar que você é um ser humano. Clicou ali, deu certinho, já vai aparecer para você quando mais ou menos deu certo para você receber a sua restituição, tá bom? Viu? Bem facinho, bem prático, não tem erro. Faz o passo a passo e você consegue acompanhar. De um jeito ou do outro, o valor vai cair na sua conta. Agora, se você não tem nada a receber, o negócio é esperar para o próximo ano, quem sabe, né? É melhor do que ter que pagar, minha gente. Imagina, sobra. Difícil, hein? É triste aquele dinheirinho que você está guardando, é aquele que você está fazendo planos, aí de repente, pronto, imposto de renda. Ah, não, a lágrima desce Sem aqui. contar tudo que já é pago ao longo do ano, né? Do imposto de renda e tantos outros impostos, e aí no final ter que ainda pagar mais uma bolada, que é o que mais acontece. O meu menos mal, deu 40 e alguma coisa ali, né? Para poder pagar ainda. Ah, é, mas Agradeça agora aqui, porque gente. você vai receber R$3, Josemara. Você vai pagar Eu vou 40. pagar 40 e poucos reais. Fiquei nessa. Poxa Mas é vida, isso. em tudo da graça. Mas a gente já sabe quando vai ser, se fosse, quando seria a sua restituição, né? Pensando na data da declaração. Lá no finalzinho, né? O último. É hoje. É que eu não sei se vocês lembram, mas ele fez a declaração do Semana imposto dele passada, né? aqui, no ao vivo, no intervalinho, assim. Aliás, durante o programa, se a administração souber que você Não, foi no estava intervalo. fazendo o trabalho pessoal no horário de trabalho, Era para mostrar pro pessoal de casa que dá tempo de fazer rapidinho. Se você e fez. quiser. E fiz, deu certo. Ufa. Imagina, gente, que loucura, não faça isso. O Não. que não fazer no momento que tem que declarar? Não seguir o passo a passo do Abinal. Vem comigo que tá certo, tá bom, gente? Mas agora isso é conversa próximo ano, que agora é só receber os valores. Mas seguindo aqui agora para a próxima notícia. Você que tá aí em casa ou até no trabalho, já ouviu falar da Escola Bíblica da Novo Tempo? Você sabia que todos os dias mais de 1.500 pessoas entram em contato com a gente pedindo uma revista Esperança? Só no mês de maio, a Escola Bíblica entregou mais de 46 mil revistas. Imagina! Um número que enche o coração da gente de alegria e esperança. E o mais bonito é saber que isso não é só papel chegando na casa das pessoas. São mais de 2 milhões de alunos que já estudaram com a Escola Bíblica. Então imagina, gente, como você acompanha Novo Tempo, que quer aprender mais, crescer mais, mudar a vida. Tá aí, são pessoas que acabam recorrendo à Revista Esperança como uma oportunidade. Hoje, a Escola Bíblica oferece 42 cursos diferentes. Tem conteúdo para todo mundo. Para quem quer fortalecer o casamento, ó o assunto de hoje, hein? Aprender a cuidar melhor dos filhos, entender a Bíblia de um jeito simples, cuidar das emoções, da saúde. É só escolher o que faz mais sentido para você. E tem novidade chegando, viu? Você já observou isso. Para o pré-lançamento da Revista Esperança Sem Tabus, já foram solicitadas mais de 50 mil unidades para ser entregue aí você de casa. Ou seja, a Escola Bíblica está esperando você mandar o seu pedido para adquirir a sua revista. Então, se você ainda não pediu, talvez hoje seja o dia perfeito para dar esse passo e só ligar para o número 0 operadora 12 21 27 3121. Prático, né? Facinho, ligou, já tem a revista. E um lançamento desse, gente, imagina, não dá pré-lançamento. Não dá pra ficar de fora, hein? é ligar e garantir a sua agora. Verdade. A sua revista Sem Tabus vai chegar na sua casa, mas garante, os primeiros não serão como aqueles que deixaram para declarar o imposto de renda de última hora. Vai ficar para receber lá no final, né, Binal? É bom que paga lá Mas depois enfim, também, né? tá tudo certo. Tudo No certo. seu caso, melhor. Paga Mas lá no caso de depois. receber a revista Sem Tabus, quem liga primeiro vai chegar primeiro na sua casa. Então Mesmo aproveite essa porque semana de pré-lançamento. É isso, é o pré-lançamento. Quanto antes você entrar em contato com a gente, já para deixar a sua revista garantidinha, melhor, né? Mas você não vai enfrentar aquela fila toda. Então, entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece aí na sua tela, né? É o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Pré-lançamento dessa revista tão esperada, tão ansiada aí por muitos casais que vão tirar dúvidas e voltar com um relacionamento mais feliz aí ao lado de Deus. Relacionamento e sexualidade, tá? Josemara, muito obrigada por hoje.
Eu que agradeço, gente. Mas antes eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Dr. Gabriel Miran, do Hospital Sudoeste de Capanema, que sempre acompanha Novo Tempo, e o Entre Família também. Legal. Então fica a dica, viu, doutor? Já pede a sua revista, tá bom? Um grande beijo para você aí de casa e para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, É, Josemara. valeu, Vou Jô, ficar na obrigado. torcida pelo seu presente do Dia dos Namorados. De R$3. Apesar dos R$3 de Porque assim, ó, se ele for um restituição. bom investidor, ele pega esses R$3, compra de paçoca, vende. Eu já vi vários vídeos assim na internet. Com R$1, eu vou mostrar como eu consigo ganhar 1 milhão. E assim Muito vai, bem. né? Depois desse nosso convite para Alguém você já fez garantir isso? a revista Sem Não. Tabus, nós vamos aqui abordar esse assunto mais profundamente. E, em primeiro lugar, claro, nós queremos saber e entender relacionamento e sexualidade, casamento, sempre à luz da Bíblia. E, claro, com o pastor Robson Aleixo sempre respondendo aquela primeira pergunta: qual é a estrutura do casamento? O que ele tem a ver com o caráter de Deus, com a mensagem do Criador para o mundo, para o universo? É muito bom a gente começar a pensar nisso, porque nós vivemos instituições, práticas, conceitos, e por aí afora haverá sempre uma ideia de que nós criamos enquanto seres humanos. O ser humano decidiu casar, o ser humano decidiu falar, decidiu cantar, decidiu escrever. E o casamento ele é uma relação muito anterior à própria humanidade. Se a gente for olhar para a Bíblia num conceito bem amplo, a história da Bíblia toda é de um casamento. De um casamento de um criador com a sua criatura, que depois esse casamento entra num problema sério, o casamento é refeito e no final das contas, a cena final do livro da Bíblia é a Nova Jerusalém como noiva ataviada pelo seu esposo. Desde Gênesis até Apocalipse, a história do grande conflito, ela é desenhada a partir de um relacionamento romântico, amoroso entre Deus e sua criatura. A gente pode falar que Deus não é romântico no sentido de ser bobo, mas ele é romântico no sentido de se expressar a partir de uma concepção conjugal. Ou seja, o casamento é a maneira como nós compreendemos Deus. Da maneira como Deus quis que ele fosse compreendido em todas as suas relações, a mais profunda é como nós nos casamos. Então veja, ele cria dois seres da mesma espécie, cujo funcionamento biológico se complementa. Já é assim, ou seja, somos seres reprodutores e não compartilhamos a estrutura exata de reprodução para que essa reprodução fosse compartilhada. Fantástico isso. Fantástico. Isso é um reflexo da Trindade? Sim, porque o texto bíblico diz que sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez, mas o Pai não deixa de ser criador. Jesus é o doador da vida, mas nós percebemos a vida sendo gerada por meio do Espírito. Ou seja, Deus é assim, eles compartilham as mesmas características, as mesmas funções, eles são poderosos e nenhum é menos Deus que o outro, mas eles não estão fazendo o tempo todo a mesma coisa. Um se realiza na ação do outro. Você fala assim, eu quero pedir perdão, e você não pede perdão para Jesus, você pede para o Pai. Jesus intercede, perdoa e o Espírito Santo está do seu lado. Ou seja, o casamento é um reflexo de quem Deus é. Façamos a nossa imagem, façamos a nossa. Então, ele é um ser plural e em unidade e cria o ser humano dessa forma. Aqui está o Maravilhoso. texto de Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É plural, não é uma solidão, um Deus solitário, pensando numa criação solitária, individual ou individualista. Ele se expressa no casamento, de fato, como ele é, um Deus que se envolve, um Deus pessoal. Eu acho tão lindo isso, o que Deus deixa para o primeiro casal, Adão e Eva, e para a gente, né? De crescer e multiplicar, né? Esse fato da gente poder gerar outra vida, isso é tão fantástico, tão incrível. E acredito até, pastor, que é um dos pontos ali que o inimigo ele deve olhar para a humanidade e ter mais raiva ainda, querer destruir, porque nós temos, né, conforme Deus nos concedeu, esse dom de procriarmos, né, de gerar outra vida e tudo mais, coisa que o inimigo, ele não pode, ele quer destruir, a intenção dele é destruir. Ele não consegue, não há nenhuma descrição de anjos se reproduzindo, não existe nenhum relato de algum outro ser inteligente em nenhum ponto do universo que pode livremente escolher que uma nova vida aconteça. Só seres humanos fazem isso. Esse compartilhamento. Mas nesse ponto, olha só que interessante, vamos falar de novo da biologia, como Deus cria o nosso corpo. O momento de maior prazer físico que um ser humano pode experimentar, a não ser que
sem o auxílio de drogas, por exemplo, é o prazer sexual. Ou seja, o ponto mais alto de prazer. E o ponto mais alto de prazer, ele está fundido no momento em que uma nova vida é formada. Portanto, o fazer uma nova vida é o ato mais prazeroso que um ser humano pode experimentar. O reproduzir. Isso é colocado e deve ser colocado, sim, em múltiplas aplicações. O que deve dar mais prazer para a gente é quando o nosso projeto de estar junto gera um fruto de colocar um outro ser para existir. A lógica de Deus para o casamento é extraordinária. Isso não significa que toda relação sexual precise gerar um filho, mas que a gente tenha em mente que é de uma relação sexual, entende-se ou espera-se ou deseja-se, e era o projeto original de Deus, que toda relação sexual fosse consensual, amorosa, num vínculo afetivo profundo, numa aliança que tenha o significado que ela tem, inclusive em Deus e sobretudo em Deus, dali gerar uma vida. E é muito bonito quando você em outros momentos diz pra gente assim sobre, foi assim que Deus escolheu encher a terra da sua própria imagem e semelhança. Encher a terra da sua própria imagem e semelhança através de um casal, em unidade, na prática sexual. Ainda que isso para muitas pessoas seja um tanto difícil de assimilar como sendo algo divino. Como que eu sei disso? Ora, eu fui apresentadora e produtora do programa Sem Tabus por 7 anos e eu sei como muitas vezes pessoas manifestaram a sua indisposição em lidar com o tema relacionamento e sexualidade como sendo algo divino. Pensavam elas ser alguma coisa que deveriam ser posta dentro de uma caixinha. Falar disso, um absurdo. Cristãos não precisam dar atenção a esse assunto, mas esse assunto é da criação. Esse assunto é nosso dever trazê-lo à tona, trazê-lo para a realidade que o Espírito pede, que sejamos como vozes no mundo anunciando a verdade e o Evangelho. Há Evangelho em restaurar o casamento, há Evangelho em restaurar o que nós entendemos ou devamos conhecer sobre sexualidade. Então, nosso convite por aqui nesta semana é que você venha com a gente fazer esse movimento lindo de restauração de casamento, de aprendizagem sobre sexualidade. Nós queremos compartilhar com você muitos assuntos, muitos temas desta área. Como é que você vai fazer? Atendendo o nosso convite desde agora para o pré-lançamento da revista Sem Tabus. Aqui nós vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento de modo geral, mas nós vamos adentrar mais profundamente sobre sexualidade. Nós vamos tratar sobre a sexualidade do ponto de vista do homem, do ponto de vista da mulher, onde é que eles se encontram? Será que é verdade essa história de a gente dizer assim, que homem gosta mais e mulher gosta menos ou quase nada? De onde vem essa ideia? Por que nós alimentamos, nutrimos essa ideia? Tem isso e muito mais, e ainda lições sobre pornografia. Você não pode deixar para depois. Vem com a gente nessa semana de pré-lançamento da revista Sem Tabus. Liga agora, já garante a sua. Os primeiros realmente serão os primeiros a receber. Manda uma mensagem pra gente no 0 operadora 12 98244 4449. É isso mesmo, gente. Não perca tempo, tá bom? Sejam os primeiros aí. Vamos para aquele intervalo rapidinho? Na volta do intervalo, a gente continua nesse bate-papo muito legal por aqui, entendendo mais a fundo, né, esse propósito de Deus para dentro do casamento, compreendendo também o porquê de tantos casamentos estarem sendo desfeitos, e a gente vai entender a base disso tudo, o propósito de Deus e como a gente seguir no caminho que Deus planejou e preparou para todos nós. E é claro, a sua interação também, que é muito importante para a gente. Então aproveita, entre em contato com a gente, peça a sua revista e já deixa a sua interação também, tá? A gente volta já. Oi, meus amores. Olá. Voltamos o seu Entre Família Sem Tabus, todo coloridinho, laranjinha, com enfeitinhos, um cantinho todo especial para você nessa semana de pré-lançamento da revista Sem Tabus. Já ligou, garantiu a sua? Garanta agora no WhatsApp 983-150249 ou, se preferir, pode ligar também. Os números aparecem no seu vídeo, na sua tela, é só chamar, nós temos uma equipe prontinha para você. Eu estou muito feliz porque tive a honra de ser convidada para fazer mais uma vez esse material junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Por isso, meu sorriso ao convidar você para ligar, garantir a revista Sem Tabus. Quem está na tela é o WhatsApp 98244 4449. Pois bem, velhinhas aromáticas,
O perfume no ar aqui tá diferente. Não, o perfume né? é o meu. É o seu? Ó, tá bom, então. Cheiroso. Perfume do quê? É de cravo com canela Amadeirado com um fundo de flores silvestres. Muito bom. Mas é o seguinte, gente. Hora de... Só tratar a rinite agora e o resto Tá tudo certo, né? Resolve tudo. Agora a gente vai acompanhar um VT. Luciane Bonfim, ela conversou com com alguns casais, né? Ela conversou com alguns casais, é um fala-povo, é isso. Ela conversou, foi às ruas, né, para saber das pessoas ali, descobrir o que elas pensam sobre o assunto. Será que as pessoas têm feito mais planos aí para se casar? Estão fugindo do compromisso? O que tem acontecido aí? Bora conferir então? Vai lá. Casar ou não casar? Eis a questão. Se antes o casamento era o objetivo principal de muitos relacionamentos, hoje os números mostram que o altar está cada vez mais distante da realidade brasileira. Os últimos dados do IBGE apontam que mais de 1 milhão de casamentos foram registrados no Brasil. É um número maior que nos anos da pandemia, mas ainda menor que a média registrada antes dela. Já os divórcios ultrapassaram os 440 mil. E uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou um dado curioso. 88% dos homens disseram querer se casar, contra 77% das mulheres. Quando perguntados se acreditam que vão se casar em 2025, 70% dos homens disseram que sim, mas só 54% das mulheres pensam o mesmo. Por que tantas mulheres estão repensando o casamento? E o que leva cada vez mais pessoas a abrir mão de formar uma família nos moldes tradicionais? A gente foi até as ruas ouvir a opinião do povo. Eu acredito que nem os homens e nem as mulheres estão a fim de casar. Não que o casamento seja uma instituição falida, jamais, né? A família não é uma instituição falida, mas nós estamos em novos tempos, né? É como eu disse para você, é um tempo onde há muitas opções, entendeu? Então as pessoas não estão ficando, não estão casando, não estão se relacionando, investindo no amor. Estão investindo mais no momento presente, né? No cenário atual, as mulheres assim estão exigindo muito dos homens em relação a relacionamento, a casamento, e estão dando pouco. E agora eu acredito também que os homens acordaram para essa parte assim deles, de só eles ter que trabalhar, ter que sustentar uma família. Casamento é uma palavra forte, né? Família é uma coisa sagrada. Então, assim, hoje o povo não quer mais saber, né? Não querem compromisso, né? Querem ser livres, né? Não pensam mais em formar família, ter filhos. A união agora ficou lá para trás, né? Que era mais da antiguidade, de formar família, ter filhos. E muitos agora, que conforme agora o tempo atual, eles querem ser mais independentes, não querem ter muito compromisso um com o outro. Você acha que hoje em dia os homens querem se casar mais do que as mulheres? Eu acho, até porque eu que pedi ela em casamento, a gente é novo ainda, então acredito que sim. Hoje em dia tá bem mudado as coisas, né? Então acho que sim. Os seus amigos homens, eles demonstram essa vontade de se casar ou não? Ah, não, meus amigos, eles são mais de sair pra rolê, por aí. É mais difícil, mas eu tenho bastante amigos que já são casados já também. Mas a maioria gosta de sair, são solteiros. Como vimos quando falamos sobre casamento, o coração de cada pessoa bate de um jeito diferente. E como mostrou o Instituto Locomotiva, hoje em dia os homens querem mais se casar do que as mulheres. Mas o que será que mudou? A gente convidou um especialista para falar um pouco sobre esse novo cenário. Quando o homem encara o relacionamento, ele tem como objetivo o casamento. Os homens em relacionamento querem mais o casamento do que as mulheres. E talvez porque as mulheres não consigam garantir que esse relacionamento, que esse casamento, que esse matrimônio garanta os seus direitos, garanta aquilo que ela quer colocar como condição sine qua non para efetivá-lo. Por que você acha que as mulheres hoje não querem se casar? Tem muitas mulheres que hoje em dia querem ser mais livre, não quer ter uma responsabilidade de ter um filho, de ter um marido, de ter uma casa para cuidar, né? Hoje em dia a maioria das mulheres quer focar na carreira. A mulher tendo mais acesso, cada vez mais as mulheres ocupando espaços que antes não eram ocupados por mulheres.
as mulheres estudando, as mulheres se dedicando. Então você consegue colocar isso como uma questão importante que vai trazer uma liberdade, autonomia, independência financeira, formação, informação e uma condição da mulher de impor uma relação, no sentido de que a mulher tem mais espaço para negociar. Eu me divorciei já faz 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E não tenho mais vontade de casar. Porque eu tinha o sonho de ter o casamento que os meus pais têm, que faz 45 anos que eles são casados. Mas depois que eu passei pela experiência, né, de ser casada, ter um marido, ter um lar, e eu vi que não deu certo, eu separei. Daí, assim, uma chavinha virou. Você tem vontade de se casar de novo? Não. Por quê? Porque eu já sofri bastante, né? Então, assim, casamento para mim é uma vez só, né? A não ser que futuramente Deus prepare uma pessoa boa, mas no momento não penso em me casar de novo. A mudança de comportamento social mesmo, né? Da educação, da criação, da formação das pessoas, né? É uma coisa que impacta na formação de famílias, né? Então quer dizer, estão tendo menos filhos com isso, porque ninguém quer ter filho mais, a maioria não quer ter filho, né? Também é um motivo pelo qual que eles não querem ter um compromisso de homem e mulher, né? Então, acredito que é por esse motivo. Ele está impactando na geração de filhos e no comportamento das pessoas, que já está cada dia mais para frente, né? Eu ainda não engoli isso, ainda não digeri essa nova mentalidade das pessoas hoje, né? Que está passando até para os mais velhos. Tem muita gente que está mais velha e está aderindo a isso também. Eu não quero mais ninguém, hoje eu estou com um, amanhã eu estou com outro, estou muito bem, eu não quero me envolver emocionalmente com ninguém, nem da parte do homem, nem da parte da mulher, não querem compromisso. Esse casamento é meio difícil, você manter ele é difícil. Se você não for, assim, se é uma pessoa que pensa na família, pensa mesmo no dia a dia de casa, você não mantém, não. Eu vejo hoje a família como uma família em que você tem um núcleo duro das relações. Nesse núcleo duro das relações, você tem uma cumplicidade maior, um cuidado maior, um afeto maior, uma preocupação maior. Para mim, isso é a família de hoje. Por que você acha que é importante a instituição do casamento? É a união que nós temos, assim, conforme a lei de Deus, né? Então, eu sou muito para esse lado e pela cultura da minha família. Mais do que uma cerimônia, o casamento é um projeto de vida. E mesmo diante dos desafios do mundo, ele pode sim ser vivido com sabedoria, parceria e fé. Quando Deus está no centro, o amor não é apenas um sentimento, é decisão, entrega e construção diária. Se você for sacudir tudo, a gente precisa concluir algumas coisas. A primeira é, esse cérebro, dentro de um contexto de algum país, de uma vila, em qualquer lugar, ele vai ter uma lógica de pensamento econômica, uma lógica de pensamento religiosa, cultural e familiar. É a mesma lógica. Não é fácil para uma pessoa normal se aprofundar em descobrir qual é essa lógica, mas ela é uma lógica. Então, você não tem um choque de uma cultura de algum lugar dizendo alguma coisa e a economia do lugar ser completamente dissociada da cultura ou completamente dissociada da sua religiosidade. Tá tudo interligado. Tudo está interligado e é assim que o mundo funciona. Então, quando Deus fala assim, quando eu te mudar, eu tenho que te mudar em todas as esferas. Porque uma que não mudou vai desidratar e vai criar um sistema em colapso. Então, o que a gente tem hoje? De todas as coisas que, por mais diferentes nós possamos viver, existe um individualismo que pega todo mundo. Enquanto o individualismo reinar, não é possível uma crença fortemente individualista que sustente uma ideia onde duas pessoas se tornam um. E elas ficam 1 mais 1, mas elas não se tornam 1. Elas continuam sendo 2 na mesma casa. Então, alguns divórcios, eles refletem um rompimento civil, um rompimento de alguma outra forma. Mas esse rompimento da unidade nunca aconteceu porque a unidade nunca aconteceu. Então, o que a gente tem? A gente tem uma construção de quase 300 anos de cada momento que se passa, ondas mais fortes de individualismo. Eu
eu, meu corpo, eu, minhas regras, eu, minha vida, eu, meus sonhos, não se compartilha nada. E num dado momento, Lê, até mesmo colocando eu contra ele, ela contra ele, eu contra o outro. Sim. E isso numa dinâmica... E todos contra todos no final. Todos contra todos. E O importante é você feliz. A gente destrói o outro em suas capacidades, em suas habilidades. Eu o anulo. Então, no outro momento, as mulheres, historicamente se vê isso, das mulheres num lugar assim que foi sendo posto continuamente, sendo postas as mulheres em lugar da cozinha, do demérito, do servir, da que não é inteligente, da que é só um corpo para satisfazer. E os homens lá do seu lugar. Houve um embate que num dado momento a gente vê ele contra ela e ela contra ele. E olha o resultado. A BBC Brasil, esse final de semana, soltou uma notícia de que está havendo um movimento em que mulheres realizadas economicamente, academicamente, elas não encontram homens que estejam nesse mesmo nível para casar. Elas precisam fazer um movimento de declínio, de casar com um homem que não tenha formação, de casar com um homem que não tenha uma condição financeira que se equipare a dela. Ou seja, nós estamos num descompasso. Portanto, se nós não entendermos o Evangelho como sendo a única saída para nós colocarmos homem e mulher no devido lugar em que o Evangelho apresenta como tal, nós vamos ficar de um lado e de outro, à mercê de bandeiras, de ideias humanas, de meios humanos, para colocar a sociedade no seu lugar. Mas olha o lugar onde nós estamos. Então, não é nem o fato de o homem querer ou não querer casar, a mulher querer ou não querer casar. Quando elas querem casar, não encontra um. É quando ele quer casar, quem é essa mulher com quem vai casar? O Evangelho é a saída. E quando ambos querem casar, eles estão construindo e se entregando a uma concepção pessoal de casamento. Veja, por mais que você escute isso em todos os lugares para onde você vai, que o casamento se constrói a partir das suas próprias convenções, suas próprias vontades, isso é radicalmente anti-evangélico, porque o casamento é um projeto que Deus faz e você adere. E não você constrói suas próprias regras para dizer assim, o meu casamento vai ser neste formato. Obviamente que tem um espaço gigantesco dentro da felicidade de Deus, onde você se mexe. E você tem sua singularidade. Mas eu não posso fazer regras para um casamento se o casamento é anterior a mim. Ele foi estabelecido. Ele já foi estabelecido. Eu falo isso, por exemplo, sobre música. Quando Adão começou a cantar, já existia música. Ele não deu função para isso. Ele perguntou para Deus para que servia. Então, isso é uma coisa muito importante. Se você for pegar tudo, a sociedade e tal, a verdade é, a maneira como o casamento está acontecendo, ele é só um sintoma, um espectro de todas as outras coisas. Então, vá muito devagar quando se diz assim, quando a gente fala sobre Jesus. Jesus não veio para mudar a vida. Jesus não veio para mudar o mundo. Jesus veio só para salvar do pecado. Mas o pecado está em toda parte. Então, se ele vai tirar o pecado de toda parte, do indivíduo, do familiar, do coletivo, do econômico, do cultural, do trabalho, ele vai, se o pecado está ali, ele vai agir em toda ali. Ele não vai tirar o pecado da sua vida e deixar o pecado no entorno. Nunca ele fará isso. Verdade. Gente, nesse momento, aproveito aqui para relembrar mais uma vez que nós estamos no Entre Família Especial Sem Tabus. Lançamento desse material todo preparado com carinho. Darleide Alves esteve por 7 anos, né, Darleide, apresentando o programa Sem Tabus aqui na TV Novo Tempo, falando sobre vários assuntos dentro do casamento, relação sexual, a comunicação do casal, no momento que vem os filhos, mas para manter a individualidade do casal também, e várias questões que estão pautadas na Bíblia. A Bíblia, como a pastora Leite falou, o casamento, ela mostra que o casamento ele vem muito antes, né, de Adão e Eva virem, porque Deus já estipulou tudo e eles entraram nesse contexto para viverem essa bênção que Deus entregou nas mãos deles. E você, como tem sido aí o seu casamento? O que está faltando? Está faltando amor, está faltando dinheiro, está faltando, sei lá, aquele fogo assim, sabe? Que a gente tinha mais no começo e a chama foi se apagando. Será que dá para reconstruir tudo isso? Eu digo que sim, viu? Porque Deus ele é especialista em transformar, em fazer milagres, por exemplo, em ressuscitar mortos. Agora imagina o que Deus pode fazer aí no seu casamento também, tá bom? Então, se você acredita, se você quer
buscar isso, busque através de Deus. E é claro que a gente entende aqui, né, Darleide, pastor Aleixo, alguns relacionamentos que vivem contextos bem problemáticos, algumas situações difíceis ali também de agressões e tudo mais, né? Indo totalmente o contrário daquilo que Deus preparou para dentro do casamento. Mas quando às vezes a gente vê, é tão triste, a gente vê, a gente não se combina tanto mais. Eu acho que igual a gente viu recentemente aí, né, pelos noticiários e tudo mais, não, acho que individualmente a gente vai ser mais feliz, a gente está buscando mais felicidade, por isso a gente separou, e aí vai cada um ser feliz no seu canto, do seu jeito, continuamos 15 dias depois, está individualmente com outra pessoa. Individualmente a gente vai ser mais feliz, mas daqui a pouco ele está com outra pessoa. Pois é. Ou seja, não acredito no que está falando. E é essa banalização do casamento. Então, gente, vamos abrir os olhos porque a gente vive um conflito, um grande conflito, e o inimigo, ele quer destruir mesmo. Ele sabe que ele destruindo o casamento vai destruir a base de toda uma sociedade também. Então, olha, quer saber mais? Então, garanta a sua revista aqui, a sua revista Sem Tabus, que trata do relacionamento, trata da relação sexual do casal e vários outros temas aí muito importantes também dentro da relação. E é importante você ter aí na sua casa, não só ter, mas estudar também, tá bom? Garanta a sua agora. Entra em contato com a gente, o telefone que já aparece na sua tela é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Aumentamos a nossa equipe de atendimento, porque a gente sabe que esse material vai ter muita saída. E se você ligar agora para garantir o seu, pode esperar que rapidinho você já vai estar chegando aí na sua casa, tá bom? Rapidinho o material chega na sua casa e o melhor de tudo, já patrocinado pelos Anjos da Esperança, e você não precisa pagar nada por isso. Só pegar o telefone, ligar para a gente e pedir a sua revista Sem Tabus. Darleide Alves, você conhece, né? Darleide não mede, ela mede as palavras, claro, mas com base na Bíblia, e ela fala o que tem que falar mesmo. Se tiver que puxar a orelha, puxa, né, Darleide? Com muito carinho. Com muito carinho. Vamos de interação aqui na tela. Não vou comentar nada, chegou uma interação. O Aleixo se nega a comentar. Porque se puxar a orelha, você é sortudo. Meu marido pensa muito em dinheiro, se fecha e fica mal-humorado. Não gosta de ajudar com as tarefas de casa e ele não me olha. Me sinto ignorado. O que posso fazer? Puxa vida. Olha, quando a gente diz que ele é assim, que ele age assim, tanto ele como qualquer um outro de nós, a gente precisa pensar o que está por trás desse comportamento. Você vai precisar diagnosticar esse comportamento a partir de uma anamnese ou de uma pesquisa de como ele era antes. É de um dado momento para o outro que ele demonstra esse comportamento mal-humorado, irritado, preocupado com as finanças, ou é porque ele de fato, vocês enquanto família, estão passando por um momento muito difícil em que ele está preocupado com a manutenção da casa, com a manutenção das contas que são da família. O que isso significa no contexto da família de vocês? Quando você diz assim, ele não gosta de ajudar com as tarefas de casa, será que ele está ocupado com outras tarefas, inclusive sendo consumido em suas energias pelas preocupações? Porque às vezes a gente não para pensar. Outro dia eu até comentava sobre isso com o Abinal, de como muitas vezes a gente não dá o crédito necessário ao que o homem vive em muitas circunstâncias com a responsabilidade de manter a casa. O quanto ele pode ficar ansioso, o quanto ele pode ficar deprimido, o quanto ele pode ficar com raiva, o quanto ele pode se sentir fracassado. Seu marido pode estar se sentindo fracassado. Então, como é que estão as finanças por conta do trabalho dele? Está tudo sob a responsabilidade dele? Aí você vai dizer, mas Darleide, eu não tenho culpa. O que eu vou fazer? Então, a maneira como você lida com ele vai melhorar ou piorar. Você o aborda de que maneira sobre esse assunto? Eu acho que precisa ter esse olhar, não é, Aleixo, Abinal? Sim. Acho que a primeira coisa e um sintoma é, esses assuntos são colocados no olhar, né? Uhum. Na hora de falar, porque homem não é fibra ótica. Mas se ninguém é fibra ótica, a gente se comunica, ou a comunicação é precisa ou ela não está acontecendo. Agora, se esse chamado a conversar foi infrutífero, ou se você disse e a sua opinião foi desconsiderada, aí nós estamos falando de um outro problema. Né? Até você dizer qual é o seu posicionamento, suas sensações, como isso te afeta, é um tipo de problema. Depois disso, a gente tem um problema grande, né? Um outro problema de que isso pode ser visto de uma forma mais ampla, mas
Não tem outro caminho. Não tem. Então, é muito provável que ele seja mais um dos casos que a maior parte de alguém que está em dificuldade pessoal, não está sabendo lidar com as demandas da vida e ele se tranca. E ele se fecha. E como é que ele responde? Mal-humorado. Você fica ofendida. Os dois ficam em má situação. Você para o seu canto, ele para o dele, cada vez mais mal-humorado, mais infeliz. Vê se você consegue fazer uma abordagem mais amistosa sem se sentir tão ofendida, para ver se com o seu movimento afetuoso você o traz para a realidade quando você demonstrar compreensão em relação ao estado em que ele se encontra. A não ser que você diga, Darleide, ele sempre foi assim. Eu casei num bar, eu estava bêbado, eu não devia ter casado com ele. Não, né? Conversa com ele. Verdade, viu? Conversa, o diálogo. Não inventaram nada melhor ainda do que para resolver situações, conflitos, do que a conversa, né? O diálogo. Incontornável. É a grande chave, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem aquele momento de atividades por aqui, na prática. Vamos lá, trazendo alguns pontos aqui importantíssimos para dentro do casamento, para fortalecer ainda mais, tá bom? É rápido, aproveita já para garantir a sua revista, já deixar a sua reservada para chegar aí na sua casa o quanto antes, tá bom? Entre em contato com a gente enquanto vamos para aquele intervalo rápido e já estamos de volta. Bora lá, minha gente, de volta Entre Família, por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado por não sair daqui enquanto a gente foi para aquele intervalo. E eu sei que você ficou aí, né? Aproveitou, tomou aquela aguinha, pegou o telefone, entrou em contato com a gente, fez isso? Fez? Então tá bom, obrigado, hein? Se não fez, aproveita. Enquanto a gente está aqui, está rolando o programa, não esquece, entre em contato com a gente. Mas deixa eu falar para você, minha amiga, meu amigo, pois é, quero falar para você que já sentiu aí em algum momento que o seu casamento esfriou, talvez deu aquela esfriadinha por conta da correria do dia a dia, os filhos, o trabalho, esse corre-corre, tudo isso pode acabar apagando aquela chama lá no começo do casamento que era para estar aumentando e foi diminuindo. E agora, hein? O que fazer com isso? Mas olha só, tem uma novidade, estreia hoje, dia 2 de junho, às 8 horas da noite, no canal do YouTube do nosso podcast. O Hope Hour estreia um novo podcast que é o Casamento em Chamas, uma produção original do NT Play feita para você, mulher cristã, você, meu amigo cristão, que quer reacender essa chama do amor, o carinho e até mesmo a intimidade do casamento, tudo com leveza e o melhor de tudo, sem tabus. Pois é, com a base na palavra de Deus. E quem apresenta esse incrível podcast aí é o pastor Éder que é o primeiro tenor, barítono, né? Barítono do quarteto Arautos do Rei. Ele é teólogo, ele é psicólogo, tem pós em psicologia, mestrado em psicologia. A Gabi tem. Ele é psicólogo. Ele é psicólogo, a Gabi tem mestrado. Exatamente. Que a Gabi é a esposa dele, que vai estar junto com ele também. Ela é mestra em psicologia e os dois estarão juntos ali falando sobre esse assunto, né? Sobre reacender a chama do casamento com casais que você conhece, por exemplo, quem? Darleide Alves e J. Washington, pastor Robson Aleixo e Luciana, né, pastor? Não Nê. Luciana, pronto. A Luciana, pastora Deilson Fonseca e a sua esposa também, né, dentre outros casais que estarão participando desse podcast muito legal. E tem dicas especiais da sexóloga a Eliane Melo para ajudar também nesse tema, fortalecer aí o seu relacionamento. Bate-papo reto, com muito respeito, fé, amor e, é claro, tendo aí a sua interação também, né? Você mandando ali as suas mensagens, compartilhando com todo mundo. Então não esqueça, hoje às 8 horas da noite, no canal do YouTube do Hope Hour. Então já entra lá ou direto no Spotify também, vai estar lá no Spotify e também no NT Play. Você pode entrar no NT Play, já vai estar por lá também, vai ser transmitido no canal do YouTube do NT Play e também do Hope Hour. Aproveita, hoje, 8 horas da noite. E a cada segunda você vai acompanhar por aqui. E fica a nossa gratidão, sabe a quem? Aos Anjos da Esperança, que estão fazendo com que mais esse podcast seja produzido com todo carinho para fortalecer ainda mais o seu relacionamento aí entre casal, família e principalmente relacionamento com Deus. Primeiro vem de lá, né? De Deus, e a gente vai trazendo para o nosso
relacionamento, para a família e para todos à nossa volta também. Fechou? Legal? Hoje às 8 da noite, não perca, no canal do Hope Hour ou NT Play. Combinado? Bora para o momento na prática, então? Você sabe aí de casa que quando a gente chama esse momento de na prática, é o nosso quadro, o momento em que a gente pensa algo relacionado ao dia a dia. E agora? Ok, entendemos casamento, relacionamento, tem seus desafios. Como é que eu aplico isso na vida? Vamos pensar por aqui, por exemplo, como voltar ao primeiro amor, coisa que muitas vezes se perde em muitos relacionamentos. Vamos ao primeiro aspecto que a gente, por ele, começa a pensar. Muitas vezes o casal distanciado um do outro, por onde deva ou antes que isso aconteça, melhor que seja, eu diria que um aspecto muito importante para a gente levar em conta em tempos tão ocupados e agenda tão intensa, a gente não pode deixar o casamento à mercê do... É um suspiro eterno, a gente precisa ter intenção. O que você me diz sobre intenção, Abinal? Hoje você não falou ainda sobre a Eliane. Você intencionalmente cuida do seu casamento? Cuido e nós cuidamos intencionalmente em manter, né, muitas coisas que a gente fazia no começo, mas ir agregando. O que é uma coisa que vocês faziam antes e vocês mantêm intencionalmente? Isso aqui é nosso. Intencionalmente. Os nossos que possa momentinhos. Contar, é claro. É verdade, né? O horário, deixa eu ver, não permite deveria muita ser coisa. sem tabus, mas pelo horário tem tabus. A gente gosta de ter o nosso momentinho ali no final do dia, de conversar sobre muitas coisas, né, que rolou durante o dia e tal, mas também aquele momento de separar, que às vezes, devido à correria, a gente não consegue toda semana separar um dia só pra gente, né, pra ter o nosso momento, por mais que tenha o Samuel lá também, mas a gente ter o nosso momento, às vezes, sentadinho no sofá, assistindo um filmezinho enquanto ele tá jogando com os primos, fazendo alguma outra coisa lá, brincando com os amiguinhos, ou saindo a gente mesmo, a gente mantém algumas coisas assim também. Falha às vezes, mas a gente tenta sempre fazer Procura ser intencional isso, nesse intencional, planejamento. algumas coisas intencionais, momentinhos nosso como casal. E ultimamente, como a gente não tem conseguido sair muito, academia. No condomínio mesmo, e até melhor, que não tem aquele monte de gente e tal, só nós dois ali na academia, fazendo atividade, um ajudando o outro. Que momento gostoso, que momento legal esse, da gente estar juntos ali na academia. Tem Se for pra ficar velho, fica velho. Feio, fica feio. Mas seja um velho feio e musculoso, né? Não é? Pelo menos, né? Pra ter uma firmezazinha, né, no caminhar. Ficar velhinhos e sarados. E sarados. Tem opção de não ser feio? Não tem. Mas pode ser um feio musculoso. Eu discordo, não é porque fica velho que fica feio. Mas tem gente Fale que por não tem você. jeito. Tem gente que já nasceu feio. Fale feio, por mas você. Pode nascer feio, mas pode morrer musculoso. Tem coisa que eu acho que tem muito importante, que essa aí, assim, foi genial da gente colocar isso como primeira parte. Porque se você não quer, não tem mais o que fazer. Não existe sugestão para quem não quer. E muitas vezes a ideia de casamento se desidrata antes do próprio relacionamento se desidratar. É porque a ideia de casamento, ela está no nível de fortaleza que as atitudes que a gente toma em relação a ele também tem. Há uma ideia falaciosa, praticamente ou 100% demoníaca, é de que os seus compromissos são com você mesmo. Acenda todas as luzes quando qualquer sugestão começa com você. Todas as luzes de alerta você deve acender. O seu auto-amor. Auto-perdão e auto-compromisso. Compromisso é com alguém, sempre. Porque o compromisso que eu tenho comigo mesmo, se eu romper, de que eu vou ser cobrado? Qual é a força que se tem e qual é a motivação que se tem de eu manter-se a pessoa que eu estou comprometido sou eu mesmo? Não há compromisso com você. Então, o primeiro compromisso é com Deus, o compromisso com a pessoa. Eu vou dar um exemplo. Um casal decide não ter filhos. É mais fácil esse casal romper? Muito mais. Não há ninguém a ser prejudicado com a decisão nessa perspectiva. E a gente não tem essa facilidade de perceber o contexto. Então, primeiro essa intenção, ela deriva de um compromisso. Então, nesse sentido, os afetos podem ser diferentes, mas a aliança não. Então, o que segura um casamento não é o que você está sentindo, mas é a promessa que você fez. E fez para alguém. Por isso que se chama testemunhas no dia do casamento. Tem intenção de fazer o seu casamento ser funcional, ser prático, ser interessante. Imagina, manter um casamento por longos anos. Se não houver uma intenção, não vai ser um casamento que se chame casamento em todos os sentidos.
A gente vai pensar, por exemplo, no outro aspecto agora. Veja, tem um casal ali que está se aproximando um do outro. Nós vamos precisar, com essa intenção, dar atenção àquilo que para o casal tem significado. É tempo, é uma presença, é uma constância, é uma entrega, é um compromisso que enxerga o outro, é uma vontade de fazer acontecer. O que a gente precisa levar em conta aqui, amigos, é o quanto, e que está relacionado a algo que você citou antes, Aleixo, que é o quanto essa atenção faz parte de um compromisso prático, levando em conta que amor é ação, amor é atitude. Não pode ficar só também na intenção, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Precisa ter essa atenção também no mesmo modo, precisa acontecer de modo prático. Como é a atenção que você dá para o outro? Como é a atenção que você deseja receber do outro também? Cuidados, atenção, como isso funciona aí na sua casa? Aliás, nós não convidamos ainda o pessoal de casa para falar mais sobre o seu casamento pra gente. 983-1502-49. Conta, como é que tá por aí? Que a gente já quer ouvir você. Manda fotos. Pode ser. Verdade, pode mandar aí ao longo da semana toda, vai mandando fotinhos do casal aí também, viu? Eu ia comentar até nesse ponto da atenção aí e me deu até um branco aqui. Um déficit de atenção. A hora que a Darlene segurou aquela minha mão, aí fugiu, né? Mas... Não, lembra aí. Eu vou lembrar. Eu ia dizer, tem uma frase bíblica que você tem que aplicar para o seu casamento, que é: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Qual é o meu valor absoluto? O meu valor absoluto é ser rico. Você vai dar atenção para o trabalho, vai dar atenção para as finanças, vai dar atenção para os investimentos e não vai dar atenção para a família, porque o valor absoluto e na definição de sucesso é ter um bem. Uma parte absurda dos casamentos, eles se acabam exatamente porque as intenções lá no fundo não foram alteradas pela união. Ela está falando uma coisa, mas está pensando outra, porque diz assim, na saúde e na doença, ou seja, o objetivo não é ser saudável. Na doença, na riqueza e na pobreza, o objetivo não é ser rico. Na prosperidade e na adversidade, o objetivo não é navegar em mar calmo, o objetivo é estar juntos a despeito disso. Porque se o objetivo maior seja ser saudável, você vai perceber que você vai fracassar, porque alguém adoece. E ser feliz? Se o objetivo maior é ser feliz, o mundo é um poço de fracasso. É um poço para além de ser feliz. Para você pensar em felicidade, você tem que colocar eternidade no plano. Ou seja, faz 2 anos que eu não estou vivendo como eu gostaria de viver, mas eu vou viver para sempre. Aí, então, dentro da perspectiva da eternidade, esse aspectozinho de infelicidade cabe. Agora, pensar que a vida dura só 30 anos, aí a felicidade é o valor absoluto. Próximo item para a gente refletir. Gentileza. Cabe muito próximo do que eu identifico ali, na importância que tem a atenção. Gentileza. Tem uma frase de Ellen White que ela diz que se fôssemos mais gentis, muitas famílias permaneceriam mais tempo juntas e felizes. Usando as minhas palavras, ela vai dizer do significado que possui a gentileza. Palavras benditas, como é que diz o provérbio? Em salvas de palma, de prata? Maçãs de ouro em salvas de prata. As palavras, o modo de você se referir ao outro, o modo de você servir o outro, o modo de você se entregar ao outro. Sabe que na revista Esperança Sem Tabus, eu trato bastante sobre sexualidade. E a sexualidade também pede essa intenção, essa atenção e a gentileza. Como assim? Ainda que a sexualidade e a prática sexual em si, o ato sexual, vai exigir uma dinâmica física que carrega bastante intensidade, também está ali de maneira absurdamente expressa o meu compromisso com o outro. O quanto eu me importo com o que o outro sente, o quanto eu me importo com o que o outro espera, o quanto eu estou satisfeita em ver a satisfação do outro. Isso faz com que o casal demonstre um para o outro amor na prática. Não é só um exercício físico, fisiológico, uma necessidade, eu quero me satisfazer, ficar satisfeito desta maneira. Não, envolve amor, e amor é gentileza, o amor é gentil, o amor é prático e gentil. É uma troca muito bonita, né? Dos dois lados ali, aquela troca. E essa gentileza vai dos pequenos detalhes. Às vezes a gente passa despercebido, às vezes no corre, esqueço de uma coisa você aqui, outra ali. E aí a gente esquece uns detalhezinhos pequenos que depois, às vezes até nessa questão da atenção ali que eu ia dizer, algumas coisas que passam percebido, a Eliane fala e eu...
Puxa vida, é verdade, né? Não prestei atenção nisso, que são coisas que ela gosta, né? Que é importante para ela, mas que eu acabo não dando tanta atenção para aquilo, focado em outras coisas, né? E o simples abrir a porta de um carro, né? Servir um café na cama, uma coisa ou outra, são gestos que vão demonstrando esse amor que a gente tem, né? É o que você falou, não adianta falar te amo, te amo, te amo e não mostrar através das atitudes, através daquele carinho. Ah, mas já falei que amo lá quando a gente se casou e ela sabe, não precisa ficar repetindo. Não é assim, né? Gentileza tem a ver com status. É o status que você dá para outra pessoa. Se você entrar num tribunal, você vai chamar aquela pessoa de preto lá de meritíssimo. E não vai bater a porta nele, porque tem a ver com o status que aquela pessoa tem para você. Status. Se você está diante de uma rainha, você trata como rainha. E não esquece, porque a rainha, ela vai te lembrar. É verdade. Último aspecto para a gente tratar por aqui, compondo essa ideia de casamento, relacionamento. Aqui é uma questão que eu considerei realmente necessária de ser posta como última, é que muitas vezes nós tratamos relacionamento e casamento do ponto de vista de o quanto nós podemos ser melhores. E claro, intencionalmente, com a atenção devida, com os cuidados necessários da gentileza. Nós somos gentis até com pessoas desconhecidas. Quanto mais como deveríamos, o quanto devemos ser gentis com os nossos, e especialmente os da nossa intimidade. Até mais com os de fora do que com os de dentro. Sem né? dúvida. Mas no que diz respeito à conversão, veja, nós lidamos muito com a psicologia, com o desenvolvimento humano, e cada um tem o seu lugar, cada uma ocupa a sua função. Mas tem algo no coração da gente que, se não for tocado pelo Espírito de Deus e não houver conversão, não existe marido bom e uma esposa boa. Não existe como ser feliz na ideia de compromisso, de entrega, de vontade de dar certo. Ou o Espírito Santo alcança o coração da gente e a gente é movido pelo Espírito a uma verdadeira conversão e experiência com Deus, ou não tem como a gente pensar família que se sustente com a ideia que temos, a compreensão que temos da eternidade. Eu acho que se não nascermos de novo, não tem casamento que se sustente nesses dias tão difíceis. Aí vem até o ponto, né? Ah, mas meu marido ou minha esposa não é convertido, não é cristão e tal. E aí vem aquele papel do trabalho, né, da esposa, do esposo, em mostrar Jesus através das suas atitudes, da gentileza, da atenção, da intenção em tudo que faz. E não tem coração de pedra que não vai amolecer com isso, né? Uma conversão. Conversão não é o aperfeiçoamento do eu. Conversão é a morte do eu. É a morte do eu. O mundo não precisa de gente legal. O mundo precisa de novas criaturas. Se você for uma pessoa mais legal no casamento, mais gentil, mais amável, não vai mudar. Você precisa ser outra pessoa. E essa pessoa não existe. Essa é a questão. Conversão é morte do eu, não é aperfeiçoamento do eu. Completa mudança, transformação de dentro para fora, meus amores, mantendo o convite de você ligar agora pra gente, garantir a revista Sem Tabus, para você ser dos primeiros a receber em casa esse material que vai tratar de casamento, aliança, compromisso, passando por sexualidade, intimidade, homem e mulher nesse encontro tão pleno de Deus. Garanta sua revista ligando agora pra gente, é a semana do pré-lançamento da revista Sem Tabus. Liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe espera você. Até já. Gente, essa semana tá toda especial, estreia agora mais um quadro aqui no seu Entre Família. Roda a vinheta. Simples assim, é o Fica a Dica. Todos os dias um de nós vai dar uma dica para você. A de hoje não poderia ser diferente. Primeiro, comigo, para te convidar para, garantindo a sua revista que estamos lançando a partir de hoje, a revista Sem Tabus, você terá ali acesso a uma videoaula que eu gravei, muito especial. São cerca de 30 minutos nessa videoaula falando sobre sexualidade. Só entre nós. Lá, esse material estará disponível para você quando a revista chegar. Você vai aproveitar para acessar pelo nosso QR Code, que vai levar você ao nosso site, onde fica garantido esse conteúdo para você também. E essa dica, deixa eu te mostrar aqui, como que quando a revista chegar para você, você vai conseguir acessar esse material. Deixa eu ver por aqui, qual é a minha câmera? Tá aqui pertinho de mim. Aqui, ó.
Tá vendo? Tem esse QR Code, a gente sempre indica para você. Quando acionar a sua câmera nessa direção, vai abrir um link, você vai clicar e vai cair direto na videoaula Sem Tabus. Ali nós vamos falar sobre sexualidade, sobre a vida íntima do casal, sobre algumas questões que são necessárias de abordarmos com muita atenção, com muito amor para você também. Claro, eu digo para você já antes garantir a revista Sem Tabus, entrando em contato agora com a gente pelo nosso telefone 12 21 27 31 21. Aproveita, é lançamento, fica a dica para você. Vamos de interações ali com os meus amigos. Quem de casa já mandou a sua interação? Muitas vieram, viu? Vamos ver é? o máximo que a gente consegue colocar aqui, porque vieram muitas interações. Muito bem. Primeira delas, anônima. Meu marido não lê a Bíblia e não ora. Nosso casamento recente, isso mesmo, nosso casamento recente está à beira do divórcio. Estou grávida e as alterações fisiológicas ajudaram a piorar tudo. Libido baixo, sem ânimo para interagir com as pessoas e ele não me entende. Puxa vida, o que fazer num caso desse, Darleide? Ao que parece, é um casamento que está ali, né? Um casamento recente. E o tema divórcio já apareceu, Aleixo. Durante ele o já período apareceu de gravidez. Ele já apareceu porque ele está à mesa. Se o divórcio estiver entre uma das opções, ele vai aparecer. É igual andar com uma arma no carro. Você sempre vai lembrar que vai ter uma arma no carro e antes das outras opções ela vai ser sacada. Divórcio não é solução para o problema. Divórcio é porque não há solução para o problema. Ou seja, é uma declaração de derrota. Mas há algo muito importante também, eu digo para você assim, dentre muitas que eu poderia te falar. Seu marido não lê a Bíblia e não ore. Leia a Bíblia com ele e ore por ele e com ele. Talvez ele aceite o convite seu para orar. Então não fique esperando ele. Muitas vezes nós estamos falando que as pessoas não estão orando, mas se vocês são um casal, então vocês devem orar juntos. Em um momento, uma questão de segundos, ore comigo aqui. Põe a mão em cima do ombro dele e fala, vou orar. Segundos antes dele sair de casa. Isso é suficiente. Então, ou seja, a oração que ele não faz talvez não mude o coração dele em uma atitude, mas a que você faz muda. Então não perca a esperança no poder da oração. Como ela está grávida, ela, claro, fica muito mais sensível. Mas ao visualizar o divórcio como saída, isso vai se intensificar à medida que o relacionamento de vocês não vai bem. Então, talvez a sua indisposição de admitir que ele não lê a Bíblia, que ele não ora, já te ponha em desafiar na relação para um fim. A relação a um fim. Então, cuidado com o julgamento que você faz sobre ele, cuidado com as críticas, cuidado com a ideia de que porque ele não ora e não lê a Bíblia, ele não serve para ser seu marido. Vocês casaram? Ele serve para ser seu marido. Apesar de você estar grávida, mas você não é vítima. Quem sabe você que esteja mais atenta a essa necessidade de gerir o casamento, peça ajuda. Tem padrinhos de casamento para isso. Tem pastor, conselheiro? Chama para isso. Tem pai, tem mãe que são bons conselheiros? Vocês precisam se acercar de outras pessoas que vocês confiem para ajudá-los nesse momento. Tá bom? Para vocês não ficarem sozinhos. Mais uma interação. Essa vem anônima. Tudo mulher. Tem 6 meses que nos separamos, agora meu ex-marido, falei que era mulher? Tem 6 meses que nos separamos e agora meu ex-marido quer se aproximar. O que faço? Por que terminaram? Primeiro ponto, né? Por que terminaram? Você vê possibilidade dessa reaproximação, considerando que talvez os motivos que levaram vocês a findar o casamento sejam motivos que possam, de fato, de verdade, serem reparados? É possível. Você sabe que olhando o livro de Cantares, você vai encontrar aquele casal, num dado momento eles se separam. Não é um divórcio, mas há um momento de afastamento e depois eles se reencontram. Os casamentos, as amizades, as relações têm seus momentos de encontros, de desencontros e de reencontro. É possível, já vi muitos casamentos que foram refeitos e restaurados. Mesmo porque já se sabe quais são os defeitos de lá e de cá. Né? E se ao longo desse período talvez estiveram separados, viu mudança de ambos os lados, ou sentaram, conversaram ali, tem conversado, né? Entendido que não, realmente, né, dá para ir sempre colocando Deus à frente de tudo, né? Quem sabe nem Realmente deveriam dá pra ter se divorciado, É. nem deveriam ter se separado, né, Alixo? Você é crente, mulher? Se você é crente e se a separação não foi por adultério e você não está lidando com um trauma como resultado de violência, seu ex-marido não é ex-marido.
Ele é seu marido. Se manteve marido o tempo todo, Continua marido, vocês só estão separados. né? Boa. Verdade. Ana Helena, boa tarde, meus amores. Boa tarde. Vivo um casamento de 42 anos, marcado por adultério, ofensas e menosprezo, mas não tenho como sair devido à falta de renda para cuidar hoje da minha neta. Que é a realidade de muitos lares. Olha, e da neta, né? Ela conta. Tem algumas coisas que eu preciso te dizer, Ana Helena. Veja bem, você vive um casamento que foi marcado. Essas questões como adultério, ofensa, está no passado, porque um adultério no passado, ele é no passado. As pessoas podem adulterar, mas elas não se tornam. Pecado não é identidade. Então, se você perdoou, isso acabou. Se essas ofensas e os menosprezos acontecem, daí nós estamos colocando as coisas em outro patamar. Mas veja, não tenho como sair por causa da falta de renda, não é um motivo nobre. Poderia dizer outra coisa para você, é uma questão compreensível, mas significa que ele está com você sem interesse e você está com ele por um interesse que não é ele. Então, nós não estamos num quadro bom onde existem duas pessoas com motivos legítimos, o seu motivo também é ilegítimo. E o fato de você não estar com ele por causa dele, não dá para ele nenhuma razão para ele ser diferente. Nenhuma. Eu sei, é óbvio que essas circunstâncias, essa é uma circunstância complicadíssima, né? Alguém que está vivendo uma situação de opressão e ela não vê como sair porque o lado de fora é pior. Mas também existe algum coração para ser transformado. Há alguém que menospreza e alguém que também não menospreza, porque está com ele só por causa da renda. Não há razão para alguém ser diferente enquanto isso for real. Amor com amor se paga, o amor gera amor, não tem outro caminho. Eu sinto muito que ela não tenha ninguém, pelo menos que ela não visualize, não escreveu pra gente sobre. Obviamente é um parágrafo que conta pra gente por WhatsApp. Mas eu sinto muito que não tenha quem a ampare. Porque se ela foi tão sofrida e é tão sofrida, ela está falando no tempo presente, tão sofrida, tão machucada, tão humilhada. Tão humilhada. Nem a filha tão próxima. Exatamente. Então, ao que parece, tem filhos, mas que esses filhos estão necessitados dela e ela precisa cuidar da neta, porque onde está a filha? Onde estão outros? Onde estão pessoas que poderiam dizer assim, a minha mãe? Não, minha mãe não vai passar por isso. Quem? A minha irmã, minha filha, meu marido? Não, de jeito nenhum. Vem pra cá que a gente cuida de você. Então, como você não é somente desamparada por ele, mas ao que parece desamparada por outros. Então a situação realmente se torna muito mais delicada. Sinto muito, mas em algum momento você vai ser chamada a essa responsabilidade de dizer: eu estou nestas condições e ficarei o melhor que eu puder, para você também não se vitimizar eternamente. Cadê a sua dignidade? Não a deixe perdida. Não existe casamento sem solução. Se a pessoa está viva, existe solução. Então, você está pensando assim, só não me separo por causa de dinheiro, e eu vou pedir para que Deus te dê dinheiro, ou vou pedir para que Deus transforme seu marido? Necessário. Mais uma participação anônima. Já fui casada por 20 anos. Fiquei sabendo que ele me traiu muitas vezes. Então me divorciei há 4 anos. Já o perdoei e hoje espero em Deus, pois sei que tendo paciência e sendo fiel, ele tem o melhor para mim. Ok. Inclusive, na próxima quarta a gente vai tratar melhor desse assunto mais profundamente. Obrigada por seu compartilhar aqui com a gente. Sinto muito, mas que Deus opere em seu coração. Na quarta a gente fala melhor sobre esse assunto, tá bom? Pastor. O que é amor? Quando nós olhamos para a Bíblia, ela dá uma definição de amor incomparavelmente superior a todas as formas enlatadas que a gente tem consumido por aí. O amor virou pré-fabricado e agora a gente tem que abrir um pacote para tentar entendê-lo. Cada um está dizendo a sua própria definição e no final das contas tudo vira egoísmo. Mas há algumas concepções de amor que elas não podem ser, a gente não pode escapar delas. Amor sempre será um amor para com alguém. Não há um amor como um pulso eletromagnético, um vapor que se espalha para o ar. O amor nunca está no ar. O amor está numa pessoa. E de uma pessoa para outra pessoa. A Bíblia ela é escrita em tons de amor. E o gene de onde emanam todas as frases é amar a Deus. Uma atitude, um comportamento, um estado de vida onde outra pessoa está no centro dela. E ao próximo como a si mesmo. Uma atitude, uma legislação, um comportamento, um estado de vida onde
o outro está. Colocando isso em mente, muitas pessoas falam assim, o amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso significa que o amor é natural a Deus. Deus é amor. E outras já, tentando exagerar o texto, falam, mas se Deus é amor, significa que o amor é Deus. Não necessariamente. Significa que não existe amor sem Deus não estiver. Mas quando Deus coloca amor no seu coração, inevitavelmente Ele vai colocar em você a percepção de uma pessoa. Porque amor tem a ver com alguém. Nessa perspectiva, eu queria te chamar a ler Paulo. Sabe aquele capítulo famosíssimo, quando ele fala do amor, quando ele começa assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como metal que soa ou como símbolo que retine. Agora volta um pouquinho. Ele está falando de amor e amor é para alguém. Tente pensar dessa forma e coloque alguém ali, o nome de alguém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver você para amar, eu serei um barulho danado. Ainda que eu conheça tantos mistérios e conheça toda a ciência, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado sem você, nada disso me aproveita. Quando esse amor de Coríntios 13 vem carregado e ele vem denominado, a gente entende o real sentido. Quando você fala para Deus, Deus, meu coração é cheio de amor, ele vai perguntar, por quem? Quando o amor se torna um valor absoluto, isso significa que alguém passa a ter um valor que esse amor dá. Você não pode dizer que ama sem citar nomes. É isso que Deus está dizendo para você. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem você, não faz nenhum sentido. Volte para casa falando isso e fale para mim se deu certo ou não. Verdade. Obrigado, pastor Aleixo. Amanhã a gente fala aqui sobre o que os nossos filhos estão aprendendo ou não sobre sexualidade. Essa boa. Assunto, beijo, meus amores. Vem aí vida e saúde. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.